Você acredita que um mês que é o seu pior mês de vendas do ano pode se tornar o melhor ou um dos melhores? Sim ou não? Tem muito dono ou dona de rede de lojas que acredita que o passado determina como vai ser a venda do futuro. Então, é preciso entender por que muita gente acredita que os meses ruins do passado vão se repetir. Porque ensinaram errado para você e para mim o jeito de fazer as metas e as projeções. Fala, lojista milionário! Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou Dino Gueno, empresário do varejo, criador da metodologia Rede Milionária e autor do livro A Loja que Vende, manual para ser imbatível no seu negócio. E nesse podcast, é o podcast que a gente te ajuda com estratégias para faturar o próximo milhão aí na tua rede de lojas. O tema do podcast de hoje é como os seus piores meses de vendas podem se tornar os seus melhores meses de vendas. Será que é possível? Você acredita realmente que isso é possível? Escreve aqui para mim no chat, quero saber. Você que está me acompanhando aqui, escreve aqui no chat que eu quero saber. Você acredita que um mês que é o seu pior mês de vendas do ano pode se tornar o melhor ou um dos melhores? Sim ou não? Escreve aqui no chat. Para você que está assistindo no Instagram, lembra de ativar as notificações. Para você que está vendo a gente no YouTube, lembra de se inscrever no canal. Clica no botão Saiba Mais. Aliás, Saiba Mais não. Clica no botão Inscrever-se aqui embaixo e se inscreve no canal e já senta o dedo no like aí. Já mostra que você gostou desse tema. Vai lá. Você que está me assistindo aqui, você acredita que é possível transformar um mês ruim num mês bom? Ó, a Sara falou que sim. A Sara falou que acredita. Jones, representações, sim. Scrub, com sua mentoria é possível, boa. Facebook Onofre, sim, eu acredito, boa. Gente, muita gente acredita que um mês que foi ruim no passado vai sempre ser um mês ruim. Tem muito dono ou dona de rede de lojas que acredita que o passado determina como vai ser a venda do futuro. Então, por exemplo, para mim julho é sempre ruim, porque depois que passar namorados, minha venda cai. Não, para mim fevereiro é um mês ruim porque é um mês curto. Hoje eu vi uma mentorada falando o seguinte, essa semana vai ser ruim porque essa semana é curta. Eu falei, como assim? Semana curta? Não, que tem um feriado aqui, vai rolar um feriado. Eu falei, tá, mas o feriado é na quinta, você tem segunda, terça, quarta, sexta, sábado para vender? Como é que você está encurtando, enchatando é bom, né? Achatando a sua semana? Então, é preciso entender por que muita gente acredita que os meses ruins do passado vão se repetir. Porque ensinaram errado para você e para mim o jeito de fazer as metas e as projeções. Como é que ensinaram para a gente? Ensinaram que para a gente fazer as projeções de meta, projeções de venda e projeções de compra, a gente tinha que olhar para o mesmo mês do ano anterior, entender como é que foi a venda do mesmo mês do ano anterior, fazer a projeção de crescimento, incluindo inflação e o crescimento desejado, e assim a gente estabelece a meta daquele mês, certo? Foi assim que possivelmente ensinaram e me ensinaram. Só que se eu te disser que ensinaram a gente errado, tanto você como eu, por que ensinaram a gente errado? Porque quando você faz esse tipo de projeção, você não leva em consideração alguns fatores que podem ter feito com que a tua venda no ano anterior, naquele mês específico, tenha sido ruim. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de fevereiro. Fevereiro do ano passado a minha venda não foi boa. Fevereiro do ano retrasado a minha venda não foi boa, então fevereiro a minha venda nunca é boa. Bom, o que aconteceu em fevereiro dos anos anteriores? Será que você não anunciou menos do que deveria? Será que você não abasteceu menos do que deveria e ficou sem estoque de alguns produtos-chave? Será que você não deu férias para um grupo muito grande de vendedores ou alguns vendedores que são chave na tua venda?
Será que você não estava ausente naquele mês de fevereiro e por isso a falta da tua presença e do teu acompanhamento levou a uma venda menor? O que eu quero dizer com isso? Um mês que foi ruim nos anos anteriores, basicamente é o mês que a gente errou na estratégia. Mas não significa que esse mês vai ser ruim daqui para frente. Essa é uma armadilha que eu chamo de armadilha do retrovisor. Quando você cai na armadilha do retrovisor, quando você está dirigindo olhando pelo retrovisor, você dirige olhando pelo retrovisor? Não, né? Você dirige olhando para frente. Você dirige sempre olhando para frente. O retrovisor você usa para fazer uma manobra, para fazer uma ultrapassagem, para estacionar. O retrovisor serve simplesmente para você ter uma referência, assim como o passado. O passado é uma referência. É importante ter a referência do passado. Só que a referência do passado não significa a venda do futuro. Eu vou dar um exemplo bem claro de quem caía muito na armadilha do retrovisor. Eu tenho uma mentorada que é a Emerenciane, que é uma empresária. Ela tem 21 lojas Óticas Carol no Piauí. E quando a gente começou na mentoria Rede Milionária com ela começou super empolgada, uma pessoa muito focada, uma pessoa muito dedicada, uma empresária que tem uma paixão pelo negócio, tem uma boa equipe. E aí na mentoria, não sei se você sabe como é que funciona a mentoria, mas uma mentoria a gente se baseia nos números, nos indicadores, não tem palpite. A gente não fica dando palpite, a gente não fica chutando, a gente não fica dando ideias soltas, que isso já tem muita gente amadora aí fora que faz. A gente analisa os indicadores, analisa os números, e a partir da análise dos números a gente consegue perceber alguns pontos cegos, algumas coisas que você não está enxergando. Principalmente oportunidades de alavancar a sua venda e fazer a tua rede faturar o próximo 1 milhão o mais rápido possível. Então, às vezes você tá tão dentro do negócio, tão mergulhado no negócio, você conhece teu negócio de trás para frente, você conhece seu negócio como ninguém, mas você não está enxergando algumas possibilidades exatamente por estar muito focado no teu negócio. É isso que a gente faz na mentoria Rede Milionária, a gente começa com a análise dos números. E aí, analisando os números, eu reparei que a venda dela ao longo do ano era boa nas Óticas Carol Piauí, mas chegava em dezembro, a curva dela caía. A curva dela despencava. Chegava em dezembro, a curva dela simplesmente caía. E caía muito, não caía pouco, caía muito. E eu fiz uma pergunta para a Emerenciane. Eu falei, Emerenciane, por que a tua venda cai tanto em dezembro, né? Você vê que a maioria dos negócios, dezembro é o melhor mês de vendas. Para ela, dezembro era o pior mês de vendas. Eu falei, por que a sua venda cai tanto em dezembro? Ela falou, Dino, porque em dezembro os oftalmologistas saem de férias e eu acabo vendendo muito menos, porque tem menos receitas. Tem menos receita, tem menos óculos. Ok, plausível, né? É um argumento bem plausível, realmente. Com menos receita, você tem menos óculos, tem menos venda. Mas eu fiz uma pergunta de R$500 mil, presta atenção. Uma pergunta gerou R$500 mil a mais para ela naquele dezembro de 2020. Eu perguntei, Emerenciane, mas fala para mim, você só vende óculos de grau? Ela falou, não, a gente também vende óculos de sol. Eu falei, a gente não poderia fazer uma ação especial focada em óculos de sol? Pô, dezembro tem férias, dezembro tem as festas, dezembro tem presente de Natal, dezembro tem praia, dezembro tem verão. Por que a gente não faz uma campanha forte de óculos de sol? Já que os oftalmologistas estão de férias e vai ter menos receita. Ela falou, é uma boa, vamos testar. Eu falei, então vamos testar? Vamos. Mas a gente não vai testar só numa propaganda, a gente vai colocar uma meta maior, você vai abastecer as tuas lojas e você vai jogar as férias para um outro mês. E foi isso que ela fez. Ela parou de usar, ela parou de cair, aliás, na armadilha do retrovisor. Quando a Emerenciane parou de cair na armadilha do retrovisor, sabe o que aconteceu? Ela aumentou em 42% a venda dela naquele dezembro, o que no volume de vendas dela significou 500 mil a mais de faturamento. Isso é o que eu chamo de faturamento milionário. Gente, olha como ela acelerou o próximo milhão. Eu falo muito aqui do próximo milhão, porque eu acredito. Eu acredito firmemente que a tua rede pode faturar o próximo milhão. Eu acredito firmemente que com a estratégia certa,
utilizando a metodologia rede milionária, a tua rede pode faturar o próximo milhão. Conta aqui para mim, você já caiu na armadilha do retrovisor? Escreve aqui no chat, você que está me acompanhando aqui. Eu duvido que você não tenha caído na armadilha do retrovisor. Eu posso apostar o que você quiser. Ó, a Rafa falou sim. Ô Rafa, todo dono de loja, todo dono de uma rede de lojas, em algum momento da sua história, já caiu na armadilha do retrovisor. Aí, olha como é louco o negócio. Ó, o Renato também, o Ciro também. Olha como é maluco isso. Você assume... Ô Ciro, fala pra mim, qual que é o teu mês ruim? Qual que é o teu pior mês? Renato, fala aí pra mim, qual que é o teu pior mês? E fala qual que é o teu segmento pra mim. Comenta qual que é o teu pior mês e comenta qual que é o teu segmento. Escreve aí, eu quero saber. Você que tá assistindo no YouTube, comenta aqui embaixo. Ó, o Ciro falou que é janeiro e o Renato falou que é janeiro. Seguros, legal. E o teu, Ciro, qual que é o teu segmento? De qual tipo de loja? Calçados, mês de janeiro. Ô, Ciro, deixa eu pegar o teu exemplo aqui. Calçados, o mês de janeiro. Muitas lojas que eu já atendi, muitas redes de loja, falam que tem uma ressaca em janeiro. Por quê? Vende bem no Natal, depois a venda despenca em janeiro e janeiro é o pior mês. Aí contam histórias do tipo, que o pessoal viaja muito em janeiro. O pessoal em janeiro não compra, o pessoal em janeiro tá pagando contas do ano passado, o pessoal em janeiro tá pagando as despesas do Natal e Réveillon, o pessoal em janeiro não tá animado para comprar. São essas mentirinhas que a gente vai comprando, a gente compra essas mentiras e passa elas para frente. Ó, a Rafa tá falando material de construção, mesma coisa. A gente compra essas mentirinhas, a gente conta essas mentirinhas pra gente justificar que a gente errou na estratégia. Aí olha o que acontece. A Rafa, janeiro é o mês ruim para a Rafa, material de construção. O Ciro, calçados, também janeiro é ruim. Aí o que eles pensam? Pô, janeiro é ruim, então eu vou comprar menos, eu vou ter menos estoque, já que janeiro é ruim, eu compro menos. Aí se eu compro menos, naturalmente eu vou vender menos, porque vai ter menos estoque para vender. Aí já que janeiro é ruim, o que eles fazem? Eles anunciam menos. Eles deixam de fazer o marketing em janeiro. Eles deixam janeiro começar sem energia, sem empolgação, sem tesão, sem vontade, sabe? Sem muita energia. E aí, como eles deixaram janeiro sem energia, como eles começaram janeiro sem propaganda, eu tô falando propaganda no dia 1º. Dia 1º de janeiro já tem propaganda chamando para uma ação no dia 2. Não fez propaganda chamando para janeiro. Não comprou como deveria porque fala que janeiro vende pouco. Aí coloca uma meta menor em janeiro. Por quê? Porque janeiro vende pouco. Então tem que colocar uma meta menor. Comprando menos, anunciando menos, colocando uma meta menor em janeiro, você cria um janeiro ruim. Essa é a armadilha do retrovisor. Essa armadilha que eu não quero que você caia mais. Você tem que parar e entender por que janeiro do ano passado foi ruim. Será que não faltou estoque? Será que não faltou energia da tua equipe? Será que não faltou energia tua? Será que você começou a anunciar lá pelo dia 10, 12, 15 e aí você perdeu metade do mês de vendas? E se em janeiro desse ano você fizesse diferente? Ó, um outro exemplo de janeiro. Aqui em Florianópolis, onde eu moro, eu tenho, dentro da mentoria Rede Milionária, uma outra rede de colchões especiais, chamada Arquitetura de Sono. Quando a gente começou a trabalhar junto, lá em 2019, janeiro era o pior mês, igual a Rafa aqui, igual o Ciro. Também janeiro, confecções, e o Renato, de seguros. Tá? Então, olha só, Renato, Ciro, Rafa, essa galera toda aqui, é muito parecido com o que aconteceu com a Josi. A Josi é minha mentorada, ela faz parte da mentoria Rede Milionária, e ela tem uma rede de lojas aqui em Floripa chamada Arquitetura de Sono, colchões especiais. Tá? Então, lá tem colchões de 3, 4 mil reais, colchões até de 40 mil reais. Aqueles colchões especiais, né? Colchões articulados, que tem movimento, e espuma especial e tamanho especial, enfim. Quando a gente começou a trabalhar junto em 2019, a Josi falou, olha, janeiro para mim é muito ruim. Eu falei, por que janeiro é ruim? Ela falou, janeiro é ruim porque a maioria do pessoal aqui em Floripa não quer comprar cama em janeiro, não. O pessoal quer aproveitar a praia, curtir o sol. Aí o que ela fazia? Ela comprava menos, ela tinha menos estoque, ela anunciava menos.
Aliás, ela nem anunciava em janeiro, porque janeiro era ruim, e ela colocava uma meta menor. E aí eu fiz essa proposta. Eu falei, Josi, e se a gente fizesse um negócio diferente? E se a gente pegasse o teu janeiro e acreditasse igual a gente acredita na Black Friday? E se a gente pegasse o teu janeiro e fizesse a energia, a força de anúncios, o tesão, a vontade de vender que a gente faz na Black Friday? Aí ela ficou meio desconfiada, ela falou, não, eu tenho medo, tal. Aí eu falei, Josi, me dá um voto de confiança. Você confia na mentoria? Confio. Você confia nas estratégias que a gente compartilha? Confio. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha forte, vamos colocar uma meta maior, vamos fazer um incentivo para o seu time e vamos fazer mais propaganda. E depois a gente analisa os resultados de forma bem crítica, bem criteriosa, olhando para os números. Ela falou, tá bom. Sabe o que aconteceu? De um ano para o outro, ela aumentou 60 e poucos por cento a venda. Em 2 anos, ela aumentou 136% a venda. Ou seja, de 2019 para 2021, ela aumentou em 136% a venda do mês de janeiro, que era o pior mês de vendas. O que eu estou te mostrando aqui é que existe uma crença na tua cabeça que é muito pior do que qualquer fator externo. Ó, a Rafa também tem essa crença. Ela está falando aqui, ó, na verdade, Dino, o meu pior mês é dezembro, quando as obras param. Ô, Rafa, você só vende produto. Primeiro, Rafa, nem todas as obras param. Eu te desafio a me dar uma estatística que mostra que 100% das obras param. Rafa, você não vai ter essa estatística, porque não existe. Segundo ponto, Rafa, olhando para o teu sortimento de produtos, quando as obras mais pesadas param, o que você poderia vender, Rafa? Pensa bem, Rafa, vamos pensar melhor. Ó, se você estivesse lá na mentoria, eu ia fazer exatamente esse exercício com você. Eu ia te perguntar, Rafa, você só vende o básico? Você ia dizer, não, Dino, eu vendo acabamentos, eu vendo talvez utilidades, eu vendo... Legal. E aí, mês de dezembro, Rafa, as pessoas não recebem visitas? Recebem. As pessoas não fazem lá um jantar de Natal, não recebem pessoas no Ano Novo? Recebe. Os pais não recebem os filhos que estudam fora? Recebem. Bacana. E as pessoas não precisam fazer pequenas manutenções, pequenas reformas em casa? As pessoas não gostam. Se elas tivessem a oportunidade, se você desse a elas a oportunidade de pintar a casa, de dar uma geral na casa, elas não aceitariam esse convite? Se você facilitasse a condição de pagamento, se você fizesse alguma oferta especial? Rafa, eu tenho certeza que você está deixando dinheiro na mesa, você e todo mundo está deixando dinheiro na mesa porque fica comprando a própria crença. Olha, Rafa, para o teu sortimento de produtos inteiro e pensa, o que as pessoas usariam em dezembro? O que elas fariam em casa? Será que dezembro não é o momento das pessoas melhorarem as lojas? Por exemplo, material de construção, né? Atendo muitas redes de material de construção na mentoria Rede Milionária, muitas. E todas com resultados incríveis. Em dezembro, será que as lojas, o comércio não deveria se preparar, Rafa, para receber o cliente para o Natal, que é o pico de vendas? Será que você não poderia fazer uma campanha, uma prospecção ativa da tua rede de loja de material de construção no comércio, dando uma condição especial para o comerciante, fazer uma pintura, melhorar a fachada, melhorar a iluminação? Ao invés de ficar esperando de forma passiva que os clientes venham, ou falando, não, os pedreiros param, as obras param. Pô, vai atrás da venda, cara. Por isso que eu gosto de usar o calendário milionário. Porque com o calendário milionário, a gente pode ir atrás da venda. A gente pode provocar a venda. Lojista milionário, você tem que ter uma mente de lojista milionário. Você tem que parar de cair na armadilha do retrovisor, você tem que parar de comprar as próprias desculpas. Escreve uma coisa aí no seu coração. Escreve uma coisa no seu coração. Toda vez que você tiver uma desculpa, não a use. A gente tem que parar de comprar as nossas desculpas. Você trabalha tanto para ter uma loja, você rala tanto, você abre mão de tanta coisa, você corre tanto risco. Não faz nenhum sentido você cair na armadilha do retrovisor, não faz nenhum sentido você dizer que um mês é ruim, que é assim mesmo. Não, vamos mudar a realidade. Para de dirigir olhando pelo retrovisor, começa a olhar para frente.
O que você precisa, nesse caso, é basicamente planejar campanhas certas. Ó, a Rafa, olha que interessante, rolou aqui uma sessão de mentoria pesada. Ó, a Rafa até já falou, retiro tudo que eu disse, não tem mês ruim, o que não tem é estratégia. Boa, Rafa, é isso. Ô, Rafa, Rafa, é esse ponto que eu queria chegar com vocês. É esse ponto que eu queria chegar aqui nesse podcast Rede Milionária. O podcast te ajuda a faturar o próximo 1 milhão na tua rede de lojas. Não existe mês ruim. Existe um mês em que você erra na estratégia ou que você não tem uma estratégia. Cada vez que você tem um mês que você erra na estratégia ou não tem estratégia, você vai ter um mês ruim. Mas a boa notícia é que dá para mudar esse jogo. A boa notícia é que dá para reescrever essa história. A boa notícia é que se a gente parar juntos e olhar mês por mês da tua rede de lojas, identificar os meses ruins, a gente pode pensar juntos em estratégias, como eu acabei de pensar aqui com a Rafa, para mudar essa realidade e transformar esses meses ruins em meses ótimos. E pegar aqueles meses bons, aqueles meses que já vendem bem, e dar uma calibrada para eles venderem ainda melhor. Dar uma calibrada para que eles sejam não bons, mas excepcionais. Por quê? Porque se aqueles meses já vendem bem, com certeza teu concorrente vende bem também. A gente precisa tirar a venda do teu concorrente. A gente precisa ser mais interessante que o concorrente. Entende uma coisa, lojista milionário? Só tem 2 formas da tua rede faturar o próximo 1 milhão. A primeira é crescendo com o mercado, só que o mercado não está crescendo. A segunda é conquistando clientes da concorrência. Você vai ter que ser mais inteligente, mais estratégico que a concorrência. A tua rede vai ter que ser mais inteligente que os concorrentes. Não é vender mais barato que o concorrente, não é isso que eu estou falando. É ser mais estratégico, ser mais inteligente. Quando você tem mais estratégia, uma estratégia melhor do que o teu concorrente, você conquista clientes do concorrente. Assim você aumenta a sua base de clientes e fatura o próximo 1 milhão mais breve do que você imagina. Ciro comentando aqui, principal mudança que tive acompanhando você foi comprar produtos pensando nas campanhas que eu faço. Exato, Ciro. Então vamos pegar esse exemplo aí do dezembro da Rafa. Ah, dezembro não é mais muito bom. O que eu tenho que comprar e tem oferta em dezembro para ser bom? O que eu tenho? Ah, janeiro não é bom. O que eu tenho que comprar para colocar em oferta em janeiro para ser bom? Gente, a mudança da tua venda começa na tua mentalidade. E tem gente que acha que não precisa aprender. Isso que eu fico mais maluco, assim, ó. Tem gente que acha que já sabe tudo. Tem gente que acha que já... Ah, eu tô no comércio há 20 anos, eu já sei. Quem é você para me ensinar? Quem é você para querer me ensinar alguma coisa? Eu tô no comércio há 20 anos. Aí quando eu olho a curva de vendas, eu vejo, poxa, você está 20 anos no comércio e você aceita meses ruins? Você está 20 anos no comércio, você sabe pra caramba e você aceita meses ruins? Você não compra diferente para aqueles meses ruins? Você não pensa numa estratégia diferente? Você aceita as desculpas do seu time? Você aceita as próprias desculpas? Você já pensou, lojista milionário, se você unisse, olha só, olha que combinação mais poderosa. Quando você une a tua experiência, aquilo que você já sabe, aquilo que te trouxe até aqui, que não é pouca coisa. Quando você une a sua experiência, a sua vontade de vencer com as estratégias das redes milionárias, que é o que a gente compartilha aqui o tempo todo, em cada podcast, em cada post, lá no Telegram, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, no meu canal no Spotify, que é o nosso podcast aqui, Rede Milionária. Se você combinar a sua experiência e vontade de vencer com as estratégias das redes milionárias, essa combinação ela é muito poderosa. E essa combinação faz a tua rede faturar o próximo 1 milhão. Você até pode não acreditar nisso, mas eu acredito nisso. E acima de tudo, eu acredito em você e na tua rede, senão eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse firmemente que isso é possível, e se eu não estivesse enxergando com os meus próprios olhos, dia após dia, mentorados nossos terem resultados extraordinários. Essa semana mesmo a gente estava entrevistando o Esdras, eu até vou fazer um podcast com ele aqui na próxima semana. Eu estava entrevistando o Esdras e
ele é dono da Elias Magazine, lá de Curitiba. Tem 5 lojas. Gente, o Esdras entrou na mentoria faturando 650 mil por mês em janeiro. Em maio ele bateu 1.350.000. Ele nunca tinha vendido mais de 1 milhão, a não ser no Natal. Nós fizemos de maio o Natal dele. Aconteceu a mesma coisa com o Samir, das óticas Samir, lá de Foz do Iguaçu. Samir entrou na mentoria, faturava em média 500 mil por mês. O maior faturamento dele era no Natal quase 1 milhão. Mas nunca tinha passado de 1 milhão. E aí um dia eu fiz a seguinte pergunta para o Samir, a pergunta de R$500 mil. Samir, o que a gente tem que fazer de diferente em maio para ter um Natal em maio? Não dá, não tem jeito. Não dá para fazer um Natal em maio. Falei, Samir, o que a gente tem que fazer de diferente em maio para fazer um Natal em maio? Ele falou, bom, a gente poderia fazer um aniversário de loja, a gente poderia fazer isso, aquilo, fazer uma ação assim, dar um brinde para quem comprar mais de R$200. Ele foi elaborando, aí eu fui listando. A gente estava numa mentoria, eu fui listando. Legal. Eu entreguei para ele a lista das coisas que ele falou. Ele colocou em prática. Ele tem 9 lojas, 9 óticas, né? Óticas Samir. Resultado, vendeu 1.100.000. Ele superou em maio do ano passado a venda do Natal. Em maio desse ano arrebentou também. Cresceu sobre o ano passado. Ou seja, ele elevou a rede dele a um novo patamar. E isso que eu chamo de faturar o próximo 1 milhão. Porque depois que você fatura 1 milhão por mês, você nunca mais aceita voltar. Primeiro, depois que você fatura 1 milhão por ano, você nunca mais aceita voltar para trás, vender menos de 100 mil por mês. Depois que você fatura mais de 1 milhão por mês, você não aceita mais voltar para trás. Não faz sentido. Se você já faturou 1 milhão, o mercado tem esse muito mais do que isso para você. E aí você quer o segundo 1 milhão, o terceiro 1 milhão. E é isso que a gente faz na mentoria Rede Milionária. Ciro, tô há 22 anos no comércio e aprendi com você as estratégias que não tinha ideia. Exato, Ciro. A gente aprende junto. Por isso, Ciro, que uma mentoria é um negócio tão poderoso, porque a gente consegue trocar experiências entre nós, não só o mentor com o lojista milionário, mas entre os lojistas milionários. Você começa a aprender com outros lojistas de outros segmentos que estão fazendo diferente e estão tendo um resultado extraordinário. Sapataria Aeroporto, estou há quase 37 anos no comércio. Muito bom, muito bom. Gente, falando nisso, falando em trocar e aprender, deixa eu fazer um convite especial para vocês. Nos próximos dias agora, semana que vem, eu vou fazer uma reunião secreta só para donos de redes de loja. Essa é uma reunião exclusiva para quem tem redes de loja. Então, pessoal de outros segmentos, infelizmente, não pode participar. Como você faz para participar dessa reunião secreta? Primeiro, deixa eu explicar o que vai acontecer nessa reunião secreta. Essa é uma reunião fechada no Zoom comigo, tá? Não é aqui no Instagram, não é aqui no YouTube. Você não vai poder assistir isso, porque não vai ser aberto. Para você poder participar, você tem que se inscrever gratuitamente, não custa nada, só tem uma condição, que você participe de fato, né, para não tomar a vaga de ninguém, porque as vagas são limitadas. Então, condição número 1, você participar ao vivo comigo, me encontrar no Zoom. Condição número 2, você ter pelo menos 2 lojas. Ou 2 lojas, ou um faturamento acima de 1.200.000 por ano, tá? É um evento para donos de redes de loja. Dino, o que eu vou aprender, o que eu ganho se eu participar? Bom, se você participar do encontro secreto Rede Milionária, eu vou compartilhar com você as 5 grandes estratégias que as redes milionárias usam para ter um faturamento milionário e, melhor que isso, eu vou te explicar como que você vai aplicar isso na sua rede de lojas para faturar o próximo 1 milhão. Então eu falei aqui da armadilha do retrovisor hoje. Primeiro que a armadilha você tem que evitar a partir de agora. A partir de hoje, nunca mais caia na armadilha do retrovisor, nunca mais aceite uma desculpa que você conta para você falando que algum mês é ruim. Que o mês ruim, você só tá sem estratégia ou errou na estratégia. Agora, o que você vai aprender no nosso encontro secreto? Além dessa armadilha que eu te contei, eu vou te revelar quais são
as 5 grandes estratégias, os 5 grandes pilares das redes milionárias e como que você vai aplicar na sua rede de lojas. Para você se inscrever gratuitamente é super simples. Eu vou deixar aqui no YouTube o link de inscrição aqui embaixo, na descrição do vídeo. E se você está assistindo no Instagram, o link de inscrição está no link da minha biografia. Lá na minha biografia tem um link, você clica e se inscreve. Gente, é gratuito, é super simples, leva menos de 30 segundos e você já está inscrito. Se ficou alguma dúvida sobre como participar do encontro secreto para lojistas, me chama no direct do Instagram, me manda uma mensagem que eu vou pessoalmente responder. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Rede Milionária e eu espero que a partir de hoje você nunca mais nessa vida caia na armadilha do retrovisor. Se você gostou desse podcast, deixe seu comentário aqui embaixo. Tá? Inclusive, a próxima leva de podcast eu vou gravar em cima dos últimos comentários que eu recebi, das últimas sugestões que eu recebi de quem assiste e acompanha o nosso podcast. Lembrando que esse podcast está no YouTube, no meu canal Dino Gueno, está no meu Instagram, Dino Gueno, @DinoGueno, e também está no Spotify. Lembra de seguir. O Spotify é legal que você pode, né, enquanto você estiver aí na esteira, correndo, fazendo exercício ou no trânsito, você pode ouvir o nosso podcast. Quero te encontrar na reunião secreta para lojistas que vai rolar na próxima semana. Então, se inscreve gratuitamente no link que está aqui na descrição do vídeo ou lá no link que está na minha biografia, fechado? Forte abraço e até o próximo podcast Rede Milionária.